Capítulo 1. Perto do fim do século XV, ou seja, na época em que nossa história tem início, a Praça de São Pedro, em Roma, estava longe de apresentar um aspecto tão grandioso quanto o que é oferecido hoje. Aqueles que se aproximam dela vindo da Pizza dei Hutkuts, na verdade, a Basílica de Constantino não existia, mas aquela época e a de Michelangelo, aquela obra-prima de 30 papas, fruto de 3 séculos de trabalho e do custo de 260 milhões. Ainda não existia. O antigo edifício, que resistira por 1145 anos, ameaçava ruir por volta do ano de 1440. O Papa Nicolau V, precursor artístico de Júlio II e de Léo V, deu ordem para que fosse demolido, bem como o templo de Anício Problo, que ficava ao lado dele. Em seu lugar, mandou o arquiteto Roseline e Baptiste Albert erigirem as fundações do novo templo. Alguns anos mais tarde, contudo, após a morte de Nicolau V, o veneziano Paulo II não dispunha de mais de 5.000 coroas para dar continuidade aos projetos de seus antecessores, de modo que teve que interromper as construções do monumento quando suas bases mal haviam saído do chão, conferindo-lhe a aparência de um edifício natimorto, ainda mais triste do que uma ruína. Quanto à praça em si, ela ainda não tinha, como o leitor entenderá pela explicação que precede, nem a bela colunata de Bellini, nem a fonte jorrante, nem aquele obelisco egípcio que, segundo Plínio, havia sido erigido pelo faraó Nocoré na cidade de Heliópolis, e depois levado a Roma por Calígula, que o colocou no Circo de Nero, onde permaneceu até 1586. Como o Circo de Nero estava situado no mesmo terreno onde hoje é a Basílica de São Pedro, a base do obelisco cobria o local onde se encontra a atual sacristia, assemelhava-se a uma agulha gigantesca, assombrando em meio à coluna truncada, paredes irregulares e pedras entalhadas pela metade. À direita deste edifício, uma ruína desde o nascimento, erguia-se o Vaticano, a esplêndida Torre de Babel, no qual todos os célebres arquitetos da Escola de Roma trabalharam por 1000 anos. Naquela época, as duas magníficas capelas ainda existiam, nem as 12 grandes salões, os 22 pátios, as 30 escadas e os 2000 quartos. O Papa Sisto V, aquele sobrinho pastor de porcos que realizara tantas coisas nos seus 5 anos em frente ao poder, ainda não fora capaz de erigir a imensa construção que assoma a leste sobre o pátio de São Damásio. Ainda era o antigo edifício sagrado, com seus vestígios veneráveis, em que Carlos Magno se hospedou ao ser coroado imperador pelo Papa Leão III. Em 9 de agosto de 1492, parecia que toda a cidade de Roma, desde a Porta do Povo até o Coliseu e das termas do Diocleciano ao Castelo de Santo Ângelo, havia se reunido naquela praça. A multidão era tão grande que transbordava para todas as ruas ao redor, que se estendiam a partir desde o centro como o raio de uma estrela, semelhante a um tapete móvel e multicolorido. Aquele turbilhão subia em direção à basílica, amontoavam-se nas pedras, penduravam-se nas colunas e recostavam-se contra as paredes. Entravam pelas portas das casas e tornavam-se a aparecer nas janelas, em uma profusão tão densa que cada janela parecia ter sido murada por cabeças. Toda essa multidão estava com os olhos fixos em um único ponto, no Vaticano, pois era ali que se realizara o conclave. E como Inocêncio VIII já estava morto havia 16 dias, o conclave estava em andamento para eleger um novo Papa. Roma é a cidade das eleições, desde a sua fundação até os dias atuais, ao longo de quase 26 séculos, ela elegeu reis, consules, tribunos, imperadores e papas, e por esse motivo que durante os dias de conclave, Roma parece ter sido acometida por uma estranha febre que impele todos em direção ao Vaticano, ao Monte Carvalho. A depender de em qualquer desses dois edifícios, a Assembleia Escarlate será realizada. A eleição de um novo pontífice é um grande acontecimento para todos. Na verdade, de acordo com a duração média estabelecida no período entre São Pedro e Gregório XVI, cada Papa permanece por cerca de 8 anos no cargo. E esses 8 anos são, a depender do caráter do homem eleito, um período de tranquilidade ou de desordem, de justiça ou de venalidade, de paz ou de guerra. Nunca desde então
o dia em que o primeiro sucessor de São Pedro se sentou no trono papal, até o interregno de que estamos falando, haveria uma agitação tão grande quanto neste momento, com a multidão se aglomerando na Praça de São Pedro e nas ruas circundantes. É verdade que havia um motivo para isso. Inocêncio VIII, chamado de pai de seu povo, pois havia acrescentado a seus súditos 8 filhos e a mesma quantidade de filhas. Depois de ter levado uma vida de autoindulgência, morreu após longo período de agonia, durante o qual, se você acreditar no Diário de Stefano e Fissura, foram cometidos 220 assassinatos nas ruas de Roma. Como de costume, a autoridade do Papa foi transferida ao cardeal Carmelego, que gozava de poderes soberanos durante o interregno. Portanto, todos os compromissos do cargo passam a ser obrigação dele: mandar cunhar a moeda com seu nome e o brasão de sua família, retirar o anel do pescador do dedo do falecido Portífice, vestir o cadáver, barbeá-lo, embelezá-lo e embalsamá-lo, e baixar o caixão após 9 dias de exerquias no nicho provisório, onde o Papa falecido deve permanecer até que o sucessor seja eleito e o transfira para seu jazigo final. Por fim, o Carmelego também tem a obrigação de fechar a porta do conclave e a janela da varanda, de onde proclama o resultado da eleição pontifícia. Sendo assim, não teve tempo de se ocupar com a polícia, de modo que os assassinatos se multiplicavam e o povo clamava por uma mão energética que fizesse todas aquelas espadas e punhais retornarem para suas baías. Os olhos da multidão, como já mencionamos, estavam fixos no Vaticano, e em particular em chaminés, de onde deveria sair os primeiros sinais de fumaça. Mas de repente, no momento da Ave Maria, ou seja, na hora que o dia começa e entra um declínio, gritos e gargalhadas se desprenderam da multidão em um tumulto dissonante de ameaças e zombarias. A algazarra fora motivado por um fiapo de fumaça que acabara de emergir de uma chaminé, elevando-se perpendicularmente ao céu, como uma nuvem leve. Essa fumaça anunciava que Roma ainda estava sem um mestre e que o mundo continuava sem um papa, pois era a proveniente da cédula de voto que queimava para mostrar ao povo que os cardeais ainda não haviam chegado a um consenso. Tão logo o povo avistou aquela fumaça que se dissipou quase que imediatamente. A multidão descomunal percebeu que não havia mais nada para esperar até as 10 horas da manhã do dia seguinte, quando os cardeais fariam a primeira votação. Então, a turba partiu em meio a um tumulto de gracejo ruidoso, como se tivesse acabado de assistir à última giradora de um fogo de artifício. Em poucos minutos, no local onde a multidão se agitara um quarto de hora antes, restavam apenas alguns curiosos que, morando nas vizinhanças ou na própria praça, tinham menos pressa do que os demais em voltar para casa. Então, pouco a pouco, até mesmo esses últimos grupos dispensaram, pois o relógio acabara de soar 9h30 e a essa hora as ruas de Roma já não eram mais tão seguras. Esses grupos eram seguidos por transeuntes solitários que apressavam o passo, um após o outro. As portas das casas eram fechadas e as cortinas das janelas baixadas. Por fim, quando soaram as 10 horas, com a exceção de uma única janela no Vaticano, de onde se avistava a vigília obstinada de uma lâmpada, todas as casas, praças e ruas estavam mergulhadas na mais profunda escuridão. Naquele momento, o homem volto em um manto pertigou-se, feito uma sombra contra uma das colunas da basílica inacabada, e deslizava lenta e cautelosamente entre as pedras que circundavam as fundações da nova igreja. Avançou-se até a fonte no centro da praça, no mesmo local onde agora se encontra o obelisco de que já falamos. Ao chegar lá, parou protegido tanto pela escuridão da noite quanto pela sombra do monumento, e após olhar em volta para se certificar de que estava sozinho, desembanhou a espada e desferiu 3 golpes no pavimento da praça com a ponta, gerando faísca que se levantara ao ar. Aquele sinal, pois era de fato um sinal,
Não foi em vão. A última lâmpada que ainda estava acesa no Vaticano se apagou, e no mesmo instante, um objeto atirado pela janela caiu poucos passos do jovem de manto, que, guiado pelo som agétil que o objeto fizera ao cair sobre a pedra, tratou logo de colocar a mão sobre ele, apesar da escuridão que o cercava. Assim o tinha em sua posse, o homem se afastou às pressas. Caminhou sem olhar para trás até a metade do Borgo Vecchio, depois virou à direita e seguiu por uma rua em cuja ponta oposta havia uma figura de Nossa Senhora com sua luzinha. Ele se aproximou da luz e tirou do bolso o objeto que apanhara no chão. Tratava-se de uma moeda romana. Essa moeda podia ser desentarrachada e a cavidade oca presente ali abrigava uma carta que o homem a quem se dirigia, ansioso por descobrir seu conteúdo, se pôs a ler imediatamente, mesmo correndo o risco de ser reconhecido. De fato, estava correndo um grande risco, pois na pressa jogara para trás o capuz de seu manto, e como sua cabeça estava dentro do círculo de luz lançado pela lâmpada, era fácil distinguir o semblante de um belo jovem de 25 a 26 anos, trajando o gibão roxo aberto nos ombros e cotovelos baixos para deixar a camisa à mostra, e um chapéu da mesma cor, encimado por uma longa pena negra que lhe caía sobre o ombro. É verdade que ele não permaneceu lá por muito tempo, pois assim que terminou de ler a carta, ou melhor, o bilhete que recebeu de forma tão estranha e misteriosa, colocou-o de volta em seu receptáculo de prata e, arrumando o manto de modo a cobrir toda a parte inferior do rosto, retomou a caminhar o passo a passo que atravessou o Borgo Santo Espírito se tomou a via dela, lugar a qual seguiu até chegar à igreja de Regina Coeli. Uma vez ali, deu 3 batidas rápidas na porta de uma bela casa, e ela se abriu de imediato. Então ele galgou os degraus e entrou em um cômodo onde 2 mulheres o aguardavam com tamanha impaciência que, ao avistá-lo, ambas perguntaram uníssono: Ora, Francisco, quais são as novas? Boas notícias, minha mãe. Boas notícias, minha irmã. Respondeu o jovem às 2 mulheres, beijando uma e estendendo a mão para a outra. Nosso pai ganhou mais 3 votos hoje, mas ainda precisa de 6 para conseguir a maioria. Mas não tem como comprá-los, exclamou a mulher mais velha, ao passo que a mais jovem, em vez de falar, questionava o irmão com os olhos. Respondeu o jovem. E foi exatamente isso que meu pai pensou. Ele doou seu palácio em Roma ao cardeal Orsini, além de seus 2 castelos de Monticello, Açoriano, ao cardeal Colonna, sua abadia de Subiaco ao cardeal de Santo Ângelo, o bispado do Porto, com os móveis e adegas, e a cardeal de Palma. Quanto ao cardeal Ascanio Sforza, ele já sabe que anteontem lhe mandamos 4 mulas carregadas de prata e cerâmica, e por esse presente comprometeu-se a dar 5.000 ducados ao cardeal patriarca de Veneza. Mas como vamos fazer para os outros cardeais saberem das intenções de Rodrigo? Perguntou a mais velha das 2 mulheres. Meu pai previu tudo e traçou um caminho fácil para nós. Você sabe, minha mãe, com que cerimonial o jantar é servido aos cardeais? Sim, em uma leiteira, dentro de um grande cesto com o brasão do cardeal a quem se destina a refeição. Meu pai subornou o bispo encarregado da supervisão. Amanhã é dia de festa. Aos cardeais Orsini, Colonna, Savelli e Santo Ângelo, de Parma e de Genova, serão enviados frangos assados. A cada frango conterá uma escritura devidamente lavrada, feita por mim em nome de meu pai, das casas, palácios e igrejas destinadas a cada um deles. Esplêndido, exclamou a mulher mais velha. Agora tenho certeza que tudo correrá bem. E com graça de Deus, acrescentou a mais jovem, com um sorriso estranhamente zombeteiro, nosso pai será papa. Ah, será um grande dia para nós, exclamou Francisco, e para todo o mundo cristão, respondeu sua irmã com uma expressão ainda mais irônica. Lucrécia, Lucrécia, ralhou a mãe, você não merece a felicidade que está vindo a nosso encontro. Que diferença faz se mereço ou não, já que ela virá de um jeito ou de outro? A propósito, mamãe, você conhece o provérbio? As famílias numerosas são abençoadas pelo Senhor, e a nossa ainda mais,
pois muito se parece com a dos patriarcas. Enquanto falava, ela lançou um olhar tão devasso ao irmão que o jovem enrubesceu, mas naquele momento os pensamentos dele estavam voltados para outros assuntos que não são seus amores incestuosos. Ordenou que o quarto criado fosse acordado. Enquanto se equipava para acompanhá-lo, ele redigiu e assinou as 6 escrituras que seriam entregues aos cardeais no dia seguinte. Como não queria ser visto na casa da sua mãe, resolveu aproveitar a noite para entregá-los eles mesmos, encarregada de levá-los aos seus destinos, conforme combinado na hora do jantar dos cardeais. Então, quando as escrituras estavam prontas e os criados apostos, Francisco saiu com eles, deixando as 2 mulheres a se deleitar com os sonhos dourados de sua futura grandeza. Assim que o dia raiou, o povo voltou a correr tão ardente e ansioso quanto na véspera para a Praça do Vaticano, ali no horário de costume, ou seja, às 10 da manhã. A fumaça ainda espiralava em tons escuros, provocando risos e sussurros ao anunciar que nenhum dos cardeais havia garantido a maioria. Começou, todavia, a se espalhar o boato de que as chances se dividiram entre 3 candidatos, Rodrigo Borgia, Giolino Tella e Rovelli Ascanio Sforza. O povo nada sabia sobre as 4 mulas carregadas de prata e cerâmica que haviam sido levadas à casa de Sforza e, em troca dos quais, ele cedera seus próprios votos ao rival. Em meio ao alvoroço suscitado na multidão em razão da falta de notícia, ouviu-se um cântico solene. Tivera início uma procissão liderada pelo cardeal Carmelego com o objetivo de pedir ao céu a rápida eleição de um papa, tendo a Basílica de Santa Maria em Aracoli, no Monte Capitolino. Como ponto de partida, a procissão faria parada diante das principais imagens de Nossa Senhora e das igrejas mais populares. Assim que as pessoas avistaram o crucifixo de prata que vinha à frente da procissão, tudo mergulhou no mais profundo silêncio e todos caíram de joelho. Uma grande calmaria se seguiu ao tumulto e alvoroço de alguns minutos antes, que a cada nova lufada de fumaça assumiu um caráter mais ameaçador. Muitos suspeitaram astuciosamente que a procissão tinha um propósito político além do religioso e que sua influência deveria ser tão grande na terra quanto no céu. De qualquer forma, se essa tivesse sido a intenção do cardeal Carmelego, ele não se enganou e produziu um efeito desejado. Ao fim da procissão, as risadas e brincadeiras continuaram, mas os gritos e as ameaças cessaram por completo. O dia inteiro sucedeu dessa forma, pois em Roma, sejam cardeais ou lacaios, ninguém trabalha, mas todos sobrevivem e ninguém sabe como. A multidão ainda era muito numerosa quanto, por volta das 2 horas da tarde, uma outra procissão que teve tanto poder de suscitar algazarra quanto a primeira tivera de impor silêncio. Também percorreu a Praça de São Pedro. Era a procissão que levava o jantar dos cardeais. O povo a saudou com a zombaria habitual, sem ao menos suspeitar, por mais irreverente que fosse, de que essa procissão, muito mais eficaz que a anterior, acabara de decidir a eleição do novo Papa. Assim como na véspera chegou a hora da Ave Maria, mas também, como na véspera, o longo dia de espera culminou em decepção, pois quando soaram as 8h30, a fumaça escura reapareceu no topo da chaminé. A certa altura, porém, boatos soprados de dentro do Vaticano começaram a se espalhar pelo lado de fora. A notícia que, quase certamente, as eleições ocorreriam no dia seguinte. Diante disso, aquela boa gente manteve a paciência. Ademais, fazia muito calor naquele dia, e todos os romanos, que vivem sempre na sombra e entregues à ociosidade, estavam tão exauridos de cansaço e chamuscados pelo sol que não tinham mais forças nem para reclamar. O dia seguinte, 11 de agosto de 1492, levantou-se tempestuosamente e escuro, o que não impediu a multidão de se aglomerar mais uma vez na praça, nas ruas, nas portas, casas e igrejas. Aquela mudança de clima, em suma, foi uma verdadeira bênção enviada dos céus, pois ainda que estivesse muito abafado, pelo menos não havia sol. Por volta das 9 horas, nuvens ameaçadoras de tempestades se amontoaram
sobre Transtréveres, mas para aquela multidão que diferença fazia? A chuva, os relâmpagos, os trovões, suas preocupações jaziam em outros âmbitos, estavam à espera de um Papa, que lhes foram prometido para aquele dia. Pelo comportamento de cada um, era possível ver que se o dia findasse sem que um Papa fosse eleito, haveria grande chance de tudo culminar em um motim. Então, à medida que o tempo passava, a agitação crescia. O relógio soou 9 horas, 9h30. 15 para as 10, mas nada aconteceu para alimentar ou aniquilar a esperança do povo. Por fim, ouviu-se o primeiro badalar das 10 horas. Todos os olhares voltaram para a chaminé. As 10 badaladas soaram vagarosamente, cada toque ecoado no coração da multidão. Finalmente, a 10ª badalada soou. Depois subiu, ribombando pelo espaço, e um grande grito se desprendeu simultaneamente de 100.000 gargantas. Não há fumaça. Em outras palavras, temos um Papa. Naquele momento a chuva cai. Ninguém lhe deu atenção. Tão grandiosa eram as manifestações de alegria e impaciência de todo o povo. Passados alguns instantes, uma pedrinha enfim se soltou da janela, murada que dava para a varanda, para a qual todos os olhares estavam voltados. Um grito geral saudou sua queda. Pouco a pouco, a abertura foi aumentando, até que, passado alguns minutos, estava grande o suficiente para permitir que um homem saísse na varanda. O cardeal Ascânio Sforza apareceu. Mas quando estavam prestes a sair, assustado com a chuva e o relâmpago, recitou em um instante e, por fim, recuou e tornou a entrar na sala. A multidão imediatamente irrompeu em uma tempestade de gritos e maldições, e Ruivo, ameaçando demolir o Vaticano, ia atrás do Papa por conta própria. Diante daquele tumulto, o cardeal Sforza, mais apavorado com a tormenta que vinha do povo do que aquela que vinha do céu, retornou à varanda. Então, em meio ao ribalba de trovões, em um momento de silêncio surpreendente, para quem tivesse escutado o estrondo anterior, ele fez a seguinte declaração: é com grande alegria que anuncio a vocês que o eminente e reverentíssimo signo Rodrigo Lesuolo Borgia, arcebispo de Valência, cardeal diácono da Basílica de São Nicolau, no Cáceres, vice-chanceler da Igreja, acaba de ser eleito o Papa e escolheu para si o nome de Alexandre VI. A notícia dessa nomeação foi recebida com um arroubo estranho de alegria. Rodrigo Borgia tinha a fama de um homem dissoluto. É verdade, mas a libertinagem já havia ascendido ao trono papal com Sisto IV e Inocêncio VIII, de modo que para os romanos não havia nenhuma novidade na situação singular de um papa com um amante e 5 filhos. Naquele momento, o mais importante era que o poder recaíra em mãos fortes, e era ainda mais importante para a tranquilidade de Roma que o novo Papa herdasse a espada de São Paulo em vez da chave de São Pedro. E então, nas festas que o Papa dera naquela ocasião, o traço mais dominante era o bélico e não o religioso. E parecia que era a nomeação de um jovem conquistador que estava sendo celebrada em vez da eleição de um velho pontífice. Não havia limites para os trocadilhos e epigramas proféticos sobre o nome de Alexandre, que, pela segunda vez, parecia prometer aos romanos o império que dominaria o mundo. Naquela mesma noite, em meio a luzes cintilantes e fogueiras que pareciam transformar a cidade em um mar de chama, entre aclamações do povo foi lido o seguinte epigrama: Roma, sob o governo de César, alcançou a vitória em todo o mundo e em meio aos céus. Mas Alexandre estenderá muito além essa glória. César era apenas um homem, Alexandre é um deus. O novo pontífice mal acabara de cumprir todas as formalidades de etiqueta que seu cargo lhe punha e de pagar a cada homem o preço da sua simônia, quando do alto do Vaticano voltou seu olhar para a Europa, um vasto tabuleiro político de xadrez ao qual desejava comandar a seu bel prazer. Até o próximo capítulo.